Boa tarde. Vamos então ao nosso encontro de hoje, né? Onde nós vamos estar aí conversando um pouco sobre o histórico da extensão rural, tá, gente? Hoje a gente vai conhecer esse histórico da extensão rural. Para conhecer o histórico da extensão rural, nós vamos conhecer um pouco da origem, né? Toda a parte de institucionalização da extensão rural nos Estados Unidos. A gente vai ver toda a interferência, né, que esta institucionalização da extensão rural nos Estados Unidos, toda a interferência e todas as influências até chegar da extensão rural no Brasil. Vamos ver a extensão rural na América Latina e o caso brasileiro da extensão rural, tá bom? Então, falando sobre a origem, né, da extensão rural, o surgimento mesmo da extensão rural ele é tratado em diversos momentos históricos da formação aí da humanidade. Não tem um momento específico que a gente diz assim, surgiu a extensão rural naquele momento específico. Vários momentos isolados, né, são mencionados na literatura como momentos que já poderiam representar ali a origem da extensão rural. Então, existem muitas controvérsias, né, a gente costuma dizer, de onde e quando surgiu a extensão rural. Então, as primeiras informações remontam aí que o surgimento foi na história antiga, né? Por volta ali de 4.000 a.C. Tá, eu vou aceitar. Acho que deu certo aí. Seguindo. Então, se a gente vai para a literatura, a gente encontra informações de que a origem pode ter ocorrido ali por volta de 4.000 a.C., né? Num período do desenvolvimento das primeiras civilizações. Aí é o que a gente encontra informações que já existia alguma coisa que de forma remota já poderia se chamar de extensão rural, vamos assim dizer, tá? E aí esse fato histórico, né, na história da agricultura representa um desses marcos. Já podia se chamar de extensão rural, embora ainda não tivesse esse nome, né, extensão rural. Esse fato, aqui que a gente chama que é na história da agricultura, foi quando o imperador romano Adriano já ensinava nessa época de desenvolvimento das primeiras civilizações, os produtores ali naquela região, né, a cultivarem o trigo irrigado nas margens do rio Nilo, né? Isso aí lá na região no Egito, ele já ensinava ali. Então, a história vem e traz informação de que já era um movimento que poderia ser considerado como extensão rural, né? Já ensinava ali aquelas pessoas ali naquele momento a cultivar o trigo irrigado, né? Embora não fosse nem usado esse termo, mas já se existia esse vestígio de extensão rural. Outras informações da literatura remontam que a gênese da extensão rural poderia já ser considerada nas aulas abertas ao público, né? Isso aí, também nas regiões, nas escolas gregas, quando houve um movimento que levou à ocorrência das primeiras aulas abertas ao público, aí existe referência de que esse movimento já poderia ser chamado de extensão rural, né? Onde as escolas gregas abriam colocava a aula externa, né? Para o público, né? E era um movimento já de extensão universitária que poderia ser considerado, tá? Seguindo aqui, quanto à origem, a gente vai chamar atenção agora para uma informação que sobre falar de extensão rural, né, de forma organizada, já começando o processo de extensão rural, pensando-se em instituição, né, extensão rural somente no século XX, no início do século XX, né, que a gente encontra formação de fato, de uma extensão rural mais organizada, somente no início do século XX. Juntamente com a criação do Serviço Cooperativo de Extensão Rural dos Estados Unidos, que começa a se falar no início do século XX, né, com a participação aí de universidades americanas, no processo de fato de extensão rural de forma mais organizada, né, no modelo de instituição e tudo mais. Então, esse fato que se consolidou lá, né, na região dos Estados Unidos, onde pela primeira vez na história da humanidade, né, falou-se de extensão rural de uma forma institucionalizada, tá bom? Então,
começa-se no início do século XX essa ideia de extensão rural, somente aí. Aí é importante chamar atenção, né, para o que estava acontecendo na história. A gente está falando de história de extensão rural, mas em que momento histórico estava se vivendo, né, junto com essa ideia de surgimento da extensão rural, né, de extensão rural como instituição nos Estados Unidos. O pano de fundo desse processo, gente, né, desse movimento de início de extensão rural, foi a Revolução Industrial, né? Não sei como é que vocês fizeram história aí na vida de vocês, mas se vocês buscarem na memória, né, vai ter aí informações do que foi o processo de Revolução Industrial. Então, a gente tem aí na Revolução Industrial um momento de profundas transformações, né, em diversos setores da economia. E nesse momento de institucionalização da extensão rural nos Estados Unidos, né, em que se tinha de plano de fundo esse processo de revolução industrial, o que estava acontecendo no sentido da agricultura? A agricultura estava ainda sendo considerada como num modelo antigo, num modelo muito convencional. Se falava nessa época, a Revolução Industrial está tudo modernizando, só a agricultura que não. A pressão era grande para que houvesse a modernização da agricultura, tá? Os agricultores precisavam deixar de ser convencionais, ter uma agricultura de base artesanal para começar a se inserir nesse processo de transformação. Todo mundo estava mudando, tudo estava modernizando, né? Então, por que a agricultura não iria ser inserida nesse processo? Então, essa era a chamada nesse momento de transformação em diversos setores da economia em função desse processo da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial aparece aí como um divisor de águas na história da extensão rural, certo? Onde a gente era possível começar a perceber, quando a gente vai para a literatura e aprofundar, né, o conteúdo, que esse momento ele era tido como um divisor de águas, vamos assim dizer, né, para a história da extensão rural. Como eu já disse, quase todos os aspectos da vida cotidiana daquela época eram influenciados de alguma forma por esse movimento de extensão rural. Então, houve ou começou a haver também uma movimentação em massa de todos para que a agricultura não ficasse de fora. Agora, precisamos estar atentos, né? Se não tem segundas intenções ou terceiras e quartas nisso aí. Comecem a pensar também de forma crítica, né? Então, tudo estava modernizando e a ideia era a agricultura não poderia ficar de fora. Todo mundo muito preocupado com a agricultura, será? Né? Então, o cenário era esse, né? Tinha-se um momento de transição de métodos, era preciso, eles faziam de toda forma, todos estavam envolvidos na agricultura, pensar, né? Que não tinha como mais eles ficarem à margem disso, né? A transição do método de produção artesanal para a produção fabril já era um fato. A produção de ferro, aço, uso crescente de energia, criação de máquinas, tudo isso acontecendo. Utilização de combustíveis renováveis, tudo nesse momento histórico, né? E só a agricultura ali para trás, sem se aprofundar em conhecimento científico, né? Então, tudo isso estava ali impregnando esse momento histórico, vamos assim pensar. Então, uma outra perspectiva histórica que a gente pode trazer também desse momento, né, em que se começava a falar de extensão rural de forma institucionalizada nos Estados Unidos, que também pode representar as raízes da extensão rural, né, nesse momento lá nos Estados Unidos, foi a Guerra de Sucessão. É um outro marco que a gente menciona, né, quando a gente fala de história da extensão, onde na Guerra de Sucessão, né, dentre vários acontecimentos, né, se tinha aí era um momento que o que acontecia era a agricultura americana, né, ela estava sendo convocada, vamos assim dizer, para a passagem da estrutura escravista, né, à estrutura mercantil e capitalista, muito importante chamar a atenção disso. Tudo isso sob a influência da Revolução Industrial, tá? Então, o que tinha-se era o seguinte, os estados do Sul, lá na região dos Estados Unidos, né, uma economia baseada em latifúndio, os estados do Norte, que defendiam a abolição da escravatura, possuíam economias baseadas na indústria. Então, o cenário
instalado era esse, tá? Então, uma das primeiras guerras civis, né, ou guerras civil americana, foi essa guerra de sucessão. E tudo isso ali pressionando, vamos assim dizer, a agricultura a se modernizar a todo custo, tá? Então, nesse processo de pressionar, né, os agricultores a se modernizarem, as falas eram o seguinte: era preciso que se saísse de uma agricultura convencional, de indústria, como eu já falei, caseira, de base artesanal, para se modernizarem, né? Como eu já disse, tudo já estava diferente, exceto a agricultura. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Qual era a ótica, de fato, desse processo de desenvolvimento estrutural, desse processo de desenvolvimento de extensão rural? Qual era o foco? O foco era modernizar a agricultura por quê? Para quê? Para quem? Né? Vamos começar a pensar nesse sentido? Então, eu quero que vocês agora enxerguem todo esse contexto que eu estou colocando de plano de fundo no processo de institucionalização da extensão rural nos Estados Unidos, sob a ótica do processo de desenvolvimento de extensão rural norte-americana, que se desenvolveu numa ótica de interesses capitalistas. Essa era a ótica, certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Todo esse movimento era sob a ótica, né, o ideal, os objetivos estavam ali voltados para os interesses capitalistas, tá? Então, percebam, quando eu digo de estar atento, né, a esse interesse de modernização da agricultura, porque para quem é sobre isso. Então, a gente encontra na literatura a figura de Ollinger, em 1996, onde ele deixa claro, vocês vão ter material e apostilas enormes para estudar isso, e vocês vão ver que ele deixa claro, né, que o maior interesse dessa época, né, quando se falava de institucionalização da extensão rural nos Estados Unidos, era habilitar o agricultor e a sua família a obter maior produtividade por meio do uso racional dos fatores de produção, como insumos, maquinários, crédito rural. Então, a ideia era convencê-los de que eles precisavam obter maior produtividade. Por quê? Porque assim eles iam poder consumir mais, né? Consumir mais insumos e adquirir maquinário, ter crédito rural e girar a economia. Beleza, ok, professor, qual o problema de, né, já se pensar em modernizar a agricultura lá atrás, fazer tudo isso? Eu quero que vocês, a gente vai chegar nesse ponto, né, ainda de falar sobre isso, mas aqui percebam, né, quando eu falo de estar atento às intenções sobre tudo que ela é colocado, que se existir a ótica do capitalismo, será que de fato será feito para beneficiar e de fato para permitir maior produtividade ou apenas para satisfazer, né, a necessidade de ter consumidores, né, de levar aquela coisa da comunicar a tecnologia a todo custo, né, levar os maquinários e tudo mais, mas será que era o que a realidade rural da época tinha condições de abraçar, vamos assim dizer? Ou será que cederam por pressão, né? Então, esse é o cenário que a gente tem aí de origem do processo de extensão rural. Então, essa história, eu quero que vocês guardem bem, tá bom? Então, vamos observar aqui, gente, que na época, o movimento, né? As empresas ligadas a diversos setores da economia, elas se uniram, tá? Várias iniciativas empresariais, empresas ferroviárias, indústrias de fertilizante, indústria de máquinas, bancos, todo mundo fazia serviço de divulgação de técnicas, todo mundo trabalhando para trazer a agricultura para esse momento, né, de modernização. Os agricultores, quando a gente vai para a literatura, a gente vê que nessa época houve doação de áreas para serem transformadas em campo de demonstração de técnicas modernas, né? Áreas foram doadas para fazer demonstração de técnicas, tá? Agora, qual era de fato, né, o objetivo? Qual era o objetivo? Caso a agricultura começasse a fazer parte desse processo de modernização, né?
existiriam ou não maiores vantagens e lucros, né? Então, maiores vantagens e lucros iriam acontecer caso a agricultura incorporasse tais técnicas, tais tecnologias modernas, né? Não importava a que custo, vamos assim dizer. Mas, com certeza, a ideia é que maiores vantagens, né, e lucros seriam, começariam a acontecer, porque eles iriam agregar a agricultura a todo o processo. Então, seguindo na ideia de institucionalização da extensão rural nos Estados Unidos, estamos nesse momento, o que eu quero que vocês comecem a pensar a ideia era, se a modernização acontecesse rapidamente, né, o que haveria, consequentemente? Haveria mais produtos para serem transportados. Por quê? Porque uma maior produtividade iria exigir a aquisição de máquinas, de instrumentos, de insumos, inclusive novos investimentos. Então, essa ideia de ter sempre muito mais um cunho de assistência técnica do que, de fato, está se falando de institucionalização da extensão rural. Mas aqui a gente vê, né, que, historicamente, desde o princípio, se tinha mais um movimento de assistência técnica do que extensão rural, de fato, né? E a gente vai ver como isso vai desencadear todo o processo até chegar aos dias de hoje. Então, essa era a influência principal. Essa era a influência, tá? Então, nesse mesmo movimento que a gente está aqui conversando, né? Eram feitas reuniões com palestras que eram proferidas na época por técnicos convidados. Os agricultores mais esclarecidos iam lá, participavam, né? Tudo em busca de soluções para os problemas de produção e de tecnologia, tá? Nessa época, era usual a utilização de circulares técnicas, feiras, cursos, tudo isso muito bem trabalhado para trazer, né, os agricultores. Então, aparece nesse momento, gente, junto com tudo isso, né, um outro marco que a gente vai ver na literatura, dentro desse processo, no início do século XX, foi o momento que houve o ataque, vamos assim dizer, né? O pessoal trabalhava com a plantação forte de algodoeiro e houve a infestação do gorgulho do algodão. E aí, para controlar esse gorgulho do algodão, iriam precisar de quem? Da ajuda, né? Vamos assim dizer, dos universitários. Todo mundo fragilizado, né? Os produtores todos preocupados, fragilizados com essa situação de precisar controlar o gorgulho do algodoeiro. Surge aí, então, ó, Kennep, um professor de agronomia, que é então considerado o pai da extensão rural. Porque foi nesse momento em que foram montadas unidades de observação para ajudar esses produtores, né? Houve aí, ó, a palavrinha difusão de tecnologias. Eles começaram a difundir novas técnicas de cultivo para controlar o gorgulho do algodão. Então, essa palavra difundir, difusão, a gente vai ver muito, tá? No cenário da extensão rural e entender, a gente já viu um pouquinho disso no texto, e a gente vai ver, olha como isso está na história da extensão, né? Começou assim, ó, o pai da extensão rural, o que é que ele começou fazendo? Difundindo novas técnicas de cultivo para controlar. Então, todos ali naquele momento fragilizados, aí esse foi o momento em que foi abraçada a causa, né? Vamos assim dizer. O pai da extensão rural surge ajudando os produtores a salvar ali suas lavouras. Então, seguindo recomendações do Ministério da Agricultura, né? Daquela ideia do serviço de cooperações, né? Cooperativo agrário, tudo isso foi levando os agricultores, os produtores a irem cedendo, né? Então, a gente vai ver que eles utilizavam, né, o Kennep, né? O Kennep, como eu já falei, usava as diretrizes do serviço cooperativo, partia do princípio pedagógico, que tinha o seguinte slogan: ajudando pessoas a ajudar a si mesmas. Era isso o slogan, tá? Então, com isso, a extensão rural ganhou força, né, no processo de institucionalização lá nos Estados Unidos.
O governo federal dos Estados Unidos, após ter encapado aí, que a gente chama, né, encabeçado, várias experiências metodológicas de extensão rural, institucionalizou, então, o trabalho cooperativo de extensão rural em 1914, tá? Nos Estados Unidos. O que se discutiam? Discutiam formas, olha aí, de se difundir os conhecimentos, né, que se desenvolviam nas instituições. Prestem atenção. Então, difundir, sempre difundir, né, o conhecimento. Essa era a base, essa era a ideia. Discutiam, que se discutia era isso, forma de se difundir o conhecimento que se desenvolvia nas instituições formadas por produtores, né, as universidades, professores, pesquisadores, todos os profissionais que conseguiam montar estações experimentais, né, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, todo mundo discutia isso. Como difundir essa tecnologia que a gente gera? Percebam, né, que a gente já conversou um pouco sobre isso, de como esse movimento ele existe, né, dentro da extensão, da ideia de assistência técnica, de difusão, e percebam que a gente está falando de 1914, quando essa era uma preocupação já. Então, esse foi o cenário de influência, né, para a ideia de extensão rural que a gente tem na história da extensão rural, na nossa história da extensão rural, tá? Então, com essa institucionalização, o governo federal oficializou o trabalho cooperativo de extensão rural, né? Isso foi oficializado. E aí, a extensão rural americana aparece com esse símbolo, né? Que esse símbolo representa o elo entre universidades, centros de pesquisa e populações rurais. Em 1916, com a assinatura do memorando de entendimento entre o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e as universidades americanas, foi definida, então, as funções, né, em linhas gerais, de cada um, né, da universidade, das populações rurais e dos centros de pesquisa, certo? Esse símbolo aí vocês vão ver ainda bastante. Tranquilo, gente? Todo mundo quietinho, entendendo? Acordados, cochilando, tá muito sono nesse assunto? Como é? Tá bom, professor? Tá tranquilo. Então vamos embora, todo mundo acordado aí, não é para dormir porque tá falando de história, não. Então, gente, vamos chegar aqui agora na extensão rural. Pois é, uma tarde quente dessa, quem é que dorme? Verdade, viu? Que tá no Piauí, o negócio tá bravo. Então, gente, falando da extensão rural agora na América Latina, né? Falamos da extensão rural nos Estados Unidos, chegando na ideia da extensão rural na América Latina, a gente vai ver esse processo acontecendo após a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver aí, ó, a influência já estava aí, né? A influência já estava aí. A influência dos Estados Unidos já estava aí. Então, o que é que chegou de informação para conseguir se falar de extensão rural na América Latina? A mesma influência, né? Então, aqui a ideia era, mais uma vez, sair do modelo clássico para se adotar um modelo que fosse o quê? Adoção. A ideia era um modelo de adoção difusionista. A brincadeira continua do mesmo jeito, tá? Então, era sair do clássico para adotar-se um modelo difusionista. Chegou-se dessa forma também na América Latina. Então, como era que se fazia para o convencimento, né? Qual era a abordagem para que se saísse do modelo clássico? Era também uma abordagem persuasiva, né? Utilizava-se do poder de persuasão, né? Nesta época, como as coisas já estavam, né, evoluindo cada vez mais, fazia-se uso de recursos audiovisuais, né? Tudo para convencer, né, que era preciso ver o exemplo que estava acontecendo nos Estados Unidos e todo mundo enxergar que era necessário procurar melhorias, trazer bem-estar para as comunidades. Isso que era vendido, né? Pelo menos essa era a ideia que era vendida. Trazer bem-estar para as comunidades, trazer conhecimento científico, né? Tudo isso era passado. A ideia era olhar para as experiências americanas, olha as experiências americanas, né?
onde se tinha melhores índices de produtividade, se falava de melhores condições de vida no campo, né? Se falava muito de financiamento, né, que vinha ali acompanhado com assistência técnica. Então, o que se conversava era que somente isso era possível permitir, né, ou propiciar que alavancasse a agricultura. Então, essa era a ideia que vinha ali, né, na extensão rural na América Latina, tá? Eu acho que eu já falei disso aqui, né? Não, então, seguindo, né, na extensão rural na América Latina, o que aconteceu? A maioria dos países latino-americanos adotaram a extensão rural para que assim fosse possível, né, acontecer o desenvolvimento rural. Então, foi adotado extensão rural para que ocorresse o desenvolvimento rural. Então, essa foi uma época em que se ocasionou, em função dessa adoção, um crescimento quantitativo de pessoal, né? Veículos, aumentou veículos, tudo que se passava, que se vendia a ideia de trazer conforto, de trazer modernidade, máquinas fotográficas, tudo que fosse novidade, vamos assim dizer, né, estava inserido nesse momento e seduzindo, né, a agricultura, né, para também entrar nessa onda, vamos assim dizer, no popular. Então, as ações de extensão rural na América Latina, né, a gente vai observando uma ideia de solução, de que a solução de problemas e bem-estar social das comunidades rurais, né, elas era como se estivessem apenas voltadas para a extensão do conhecimento científico. Prestem atenção, né? Então, todo o problema seria solucionado se adotasse aí, ou se estendesse o conhecimento científico. Isso que era passado, né? Somente através do aumento do conhecimento científico vai se ter solução para todos os problemas no campo. Então, eu agora convido vocês para a reflexão do seguinte: será que de fato, né? Se alguém quiser participar, fica à vontade, que é bom. Será que de fato, ou a gente pode deixar também uns minutinhos para isso no final, pode ser? Será que de fato, gente, somente conhecimento científico, né, era o que importava para se levar para essas comunidades rurais e fazê-las ter desenvolvimento de fato, promover o desenvolvimento somente através da tecnologia? Será que trazer essa influência da extensão rural que estava acontecendo, né, de forma institucionalizada na realidade dos Estados Unidos e colocar na realidade da América Latina não seria algo que deveria se pesar melhor as coisas para depois agir? Será que não iria requerer, como a gente fala, um manejo específico, né? Um manejo específico de como lidar com as populações rurais latino-americanas? Colocar todo mundo no mesmo pacote, dizer que a realidade lá era igual da realidade da latino-americana, será que não era um risco? Não considerar a realidade latino-americana, será que era o correto, totalmente? Tá? Como que era caracterizada essa realidade, né, das populações latino-americanas rurais? Eram iguais dos Estados Unidos? Aqui, na realidade latino-americana, o que caracterizava era um acentuado estado de pobreza e atraso tecnológico. Então, você traz tecnologia, tudo, né? Traz toda essa influência para colocar desconsiderando a realidade, né? Olha aí o que a gente tem de história de extensão rural. Por isso que é bom a gente conhecer a história das coisas, né? Isso aí é aquela história do fazer as coisas acontecerem sem considerar de fato a demanda da realidade rural. Foi assim que foi feito com a chegada da extensão rural na América Latina. A ideologia modernizadora era o que importava, né? Buscava-se mudanças nas sociedades rurais por meio de interferências técnicas. Essa era a interferência que era preponderante. Interferência técnica. As sociedades rurais precisavam mudar
totalmente influenciadas, né, pelas interferências técnicas. E com isso, o que é que a gente precisa começar a observar, pessoal? Além de desprezar, né, ao desprezar, vamos assim dizer, ao desprezar a ideia da demanda real daquela sociedade rural, a gente está falando de estar desprezando alterações estruturais dos aspectos sociopolíticos e econômicos gerais daquela sociedade, né? Quando a gente despreza tudo isso, é como se alienasse os envolvidos nos conflitos, todos envolvidos nos conflitos existentes. É como se os agricultores entrassem, né, nessa história da modernização sem ter sido dada a oportunidade de discutir possíveis alterações estruturais em seus aspectos sociopolíticos e econômicos, como eu estou dizendo. Então, quando a gente fala de alienar, isso é deixar a pessoa alienada, né? A parte de tudo isso. Apenas passava-se as ideologias e eles iam aderindo, né? E a gente pode ver como será que vai se dar aí as consequências disso tudo, né? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, tá? E aí agora a gente vai chegar no caso brasileiro, né? Falamos da institucionalização da extensão rural dos Estados Unidos, situação da América Latina, e vamos chegar no caso brasileiro. Posso pegar uma aguinha ali, meu povo, que eu esqueci que a professora é desse jeito? Pode sim, professor, à vontade aí. Que tá acabando, a garganta tá seca. Já volto. Vamos lá? Agora vamos falar do caso brasileiro, então, né? Vamos falar agora na década de 20, onde a gente tem a figura aí do Peter, lá na Universidade Federal de Viçosa, né? Minas Gerais foi onde tudo aconteceu no início, né? Quando a gente fala de extensão rural no Brasil. Então, lá na antiga Escola Superior de Agricultura e Veterinária, em Viçosa, né? Já se reuniam, né? Todos os agricultores, vamos assim dizer, havia um movimento nessa escola superior onde reunia-se, né? Ali por volta de 1930, existem registros, quando a gente vai para a literatura, de semanas do fazendeiro acontecendo já lá na UFV. E aí, quando a gente vai a fundo, gente, estudar isso aqui, a gente vê que existem relatos de que se você vai procurar
extensão rural no Brasil, não se mencionava esse momento. Eu sempre trago para as aulas, mas não se menciona muito isso, assim, como um momento que caracterizava já um momento ou um movimento de extensão rural de fato, né? Quando a gente vai para a literatura, a gente encontra na década de 40 só, tá? Falando-se de fato de extensão rural no Brasil, tá? E aí era um momento em que, de fato, a extensão rural, né, ela começa a aparecer de uma forma mais organizada, vamos assim dizer, onde temos aí, olha, o governo federal, né, justamente o governo americano, formando uma comissão brasileira-americana de educação das populações rurais. Então, quando fala de extensão rural no Brasil na década de 40, quem aparece aí, gente, organizando tudo? Estados Unidos, mais uma vez, né? Uma comissão brasileira-americana. Então, a gente tem aí um processo onde, mais uma vez, a influência americana está dominando a situação, vamos assim dizer, tá? Então, aparece o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura, organizando aí nessa década de 40 no Brasil, semanas ruralistas, né, com fazendas demonstrativas, um movimento envolvendo outros ministérios, como o Ministério da Educação, Saúde, uma parte cultural, comissões rurais de educação envolvendo religião e tudo mais, para todo mundo entender que era preciso seguir o que estava funcionando nos Estados Unidos, no Brasil também, tá? Então, esta ideia que era, né, foi sendo trazida para que na década de 40 se falasse de gestão rural de forma organizada, tá? Então, agora a gente vai conhecer as fases da extensão rural no Brasil, tá bom? A gente tem na primeira fase a fase chamada de humanista assistencialista, essa é a primeira fase. A segunda fase, difusionista produtivista. A terceira, a gente fala da fase do humanismo crítico. E na última fase, que é a quarta fase, a gente fala de nova extensão rural. Então, vamos ver a primeira fase da extensão rural no Brasil. Né? Quando a gente fala do processo de extensão rural no Brasil, falamos, como já disse, de 4 momentos, que são estes aqui. Tá? Na primeira fase, que a gente chama de humanista assistencialista, nós temos aqui esta fase sendo marcada pelo surgimento da ACAR, né, que era a Associação de Crédito e Assistência Rural, tá bom? Em janeiro de 1948. Esse é um período que foi de 1948 a 1960, a primeira fase, tá? Então, aqui, nessa primeira fase, a gente tem a ideologia da modernização também preponderante, né? Semelhante aos Estados Unidos, onde havia um financiamento do governo mineiro associado com a Associação Internacional Americana. Esse AIA é a Associação Internacional Americana, que, vamos assim dizer, em parceria, né, com o Brasil, muito despretensiosamente, será que vocês acham? Estava essa parceria estabelecida para trazer financiamentos para o Brasil e fazer a coisa acontecer também no Brasil, né? A extensão rural acontecer no Brasil. Então, toda a ideia girava em torno de implantar um trabalho cooperativo entre agricultores, firmas locais, né, as firmas, e o governo do estado. Tá? Aqui estavam envolvidas entidades civis sem fins lucrativos, né, que prestavam serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para quê? Obtenção de crédito junto a agentes financeiros. Tudo girava para obter crédito, nesse primeiro momento que a gente chama de humanista assistencialista, tá? Nessa primeira fase da extensão rural. Então, estamos em 1949 com a institucionalização da extensão rural em Minas Gerais, com a chegada da ACAR, certo? Preciso que vocês tenham essas informações guardadas, já serão cobrados sobre isso, tá? Qual que era o objetivo da primeira fase da extensão rural no Brasil? Mais uma vez, sem novidades, né? Persuadir os agricultores a adotarem tecnologias visando aumentar a produção. Essa era a ideia. Tem novidade aqui até agora do que a gente falou?
né? Talvez vocês estejam até surpresos, não sei. Eu vou querer ouvir vocês daqui a pouquinho. Para saber se vocês estão surpresos ou se vocês já faziam noção, já tinham ideia que seria desse jeito, né? A extensão rural lá de trás. Então, aqui a ideia segue sendo persuadir os agricultores a adotarem tecnologias visando aumentarem a sua produção. Para aumentar a produção, precisava adotar tecnologias. Então, na primeira fase, chamada humanista assistencialista, nós vamos falar de ações paternalistas, né? Mencionamos já isso nas nossas primeiras aulas. Quando a gente fala de ações paternalistas, remete vocês a pensarem o quê? Primeira fase, a gente está falando de ações paternalistas. Aqui eu quero que vocês pensem que a coisa funcionava nesse primeiro momento de cima para baixo, né? Já falamos disso. As ideias, elas não eram discutidas, né? Não discutiam os problemas dos agricultores, isso não era discutido. Só se procurava induzir mudanças de comportamento por meio de metodologias pré-estabelecidas, certo? Nada que se falava era para favorecer a consciência crítica nos indivíduos. Tudo que se visava era atender apenas às necessidades imediatas, né? Com assistência. Por isso que a gente já mencionou sobre isso, né? A ideia de assistência totalmente vinculada, né, ao atendimento das necessidades imediatas. E não, de fato, a ideia de se discutir, se dialogar, né, trazer o agricultor para dentro, né, das discussões, já que se estava se tratando de melhorar o desenvolvimento da realidade do agricultor. Então, aqui onde a gente fala, mas professora, poxa, ouvindo a professora falar, fica parecendo que não é importante ter inovação, não é importante ter tecnologia. Claro que não é isso, né? Aqui não é isso que a professora está falando. Aqui a gente está falando que, nossa, estamos falando de extensão rural, né? E lá atrás estamos vendo em 1948, 1949, na institucionalização da extensão rural no Brasil, essa despreocupação, né? Vamos assim dizer, esse descaso em trazer o agricultor para a discussão, né? Mas qual era o foco? Aqui o foco era discutir como levar o agricultor tecnologia, né? Não inseri-lo no processo de forma a ter esta consciência crítica para participar e fazer o que era melhor para a realidade deles. Não. Era aliená-los mesmo, né? Então, ações paternalistas de cima para baixo caracterizava essa primeira fase da extensão rural no Brasil. Tá certo? Na segunda fase, temos aqui agora a fase difusionista produtivista, né? Segunda fase, temos a fase difusionista produtivista. O que era que caracterizava essa fase, professora? Difusionista produtivista. Essa segunda fase que ocorreu de 1963 a 1984. Aparece a figura aí, ó, do Everett Roger. A gente vai falar muito do Roger. O que era que ele pregava? O que era que ele pregava? A gente vai ver que mais na frente as ideias de Roger eram severamente criticadas por Freire e tudo mais. Aqui se pregava o seguinte, a ideia da difusão de tecnologia. Não tinha outra coisa, não. Era difundir tecnologia. E aqui na segunda fase ficou mais forte o negócio. Tá? Aqui se partia da ideia de que o que se levava era que da geração de tecnologia, né, a gente precisava enxergar a máquina geradora de tecnologia, né, para funcionar de forma sistematizada, tá? Em etapas intermediárias de transferência de conhecimento. Então, aqui tudo girava em torno de transferir conhecimento, gerar, transferir. Aquele processo que a gente já falou um pouquinho aqui. Gerar, transferir, tá? Então, aqui, o que se pensava, o que se batia mesmo era a transferência de conhecimento gerado na pesquisa para a extensão. Com isso, a gente fala de quê? Sistematização desses conhecimentos, né? Que era transferido para o contexto
social do produtor. Então, esse conhecimento era transferido, só cabia ao agricultor adotar ou rejeitar esse conhecimento. Quando eu falo isso, gente, o que é que vocês entendem? O agricultor não tinha espaço para dialogar. Tá aqui, ó. Estamos gerando conhecimento, passando para vocês, né? Então, não tinha espaço para troca. E a gente já falou sobre a importância da troca. Então, é sobre isso que estamos aqui falando nessa segunda fase da extensão rural no Brasil. Ideias de fusionista produtivista imperando, tá? Então, nessa segunda fase da extensão rural no Brasil, gente, temos aí a Simbrater, né, que era só a forma mais sistematizada da ABK. Rapidamente, a coisa foi tão... como é que eu posso dizer? Em 1974, né, a Simbrater, aconteceu com a sistematização da ABK. Em 1975, houve a extinção da ABK, tá? Então, a ABK, o Simbrater, ela foi substituída pela Embrater e criação das Emateras. Esse é um processo histórico que vocês vão aprofundar mais na hora que for para o material e vão enxergar que tem muita coisa por trás do que aconteceu para levar essa ascensão e rapidamente extinção da ABK, né? Muita coisa de política aconteceu, muita coisa de segundas, como eu sempre falo, terceiras, quartas, quintas intenções, né? Que foram levando e desencadeando a extinção da ABK para chegar em matérias. Mas era só passando uma bola, como ser, assim, como é que eu posso dizer a vocês? Trocando 6 por meia dúzia, né? Então, a Embrater era um órgão de caráter normativo, aparece como um órgão de caráter normativo nessa época, tá? E também coordenador, que era ligado ao Ministério da Agricultura. Qual era o objetivo da criação desse órgão? Adivinhe? Fica até já maçante, mas era o mesmo, viu? Não tem novidade, não. Difusão de tecnologia agropecuária e gerencial, tá? E aqui mais um agravante, que é tudo a mesma coisa, mas bem escancarado, numa linha vertical de ação. Quando eu falo uma linha vertical de ação, quero que vocês guardem, que vocês vão me falar sobre isso já, que eu vou abrir para a gente conversar, que estou falando sozinha há muito tempo. Guardem aí, porque eu quero que vocês me digam o que caracteriza uma linha vertical de ação. Eu não vou falar, vocês que vão me dizer o que é que vocês entendem sobre isso. Era o marco da segunda fase do caso brasileiro de extensão rural, tá? A difusão de tecnologia acontecia numa linha vertical de ação, tá? Atendendo, sim, tanto aos produtores de alta como aos de médias e baixa renda, nesta linha vertical de ação, tá bom? Então, essas medidas, né, criou-se aí com esse objetivo, e aí a Emater, com a criação das Emateres, né, estava aí, vamos assim dizer, determinada, né, essa criação para atuar, né, elas atuavam, né, no formato de empresas estatais de até, né, de assistência técnica, extensão rural, seguindo essa linha de ação vertical para atender o objetivo de difusão de tecnologia. Beleza? Então, a gente pode chamar que era um momento de difusão, um momento na segunda fase considerado ainda conservador. Conservador baseado em quê? A gente está falando, parece que a gente ainda está falando daquela extensão rural que foi institucionalizada lá nos Estados Unidos da América. Vocês não têm essa sensação? Que é a mesma, que foi oriunda lá da extensão rural nos Estados Unidos? Conservadora, base conservadora. A base ideológica de sempre foi chegando no Brasil, né? Onde se colocava em primeiro lugar o conhecimento científico. Essa foi a base da extensão rural que foi chegando para o Brasil também. A ideia, gente, era aumentar a produção a qualquer custo, certo?
Agora, vejam onde ficam os detalhes, né? Onde eu digo a vocês que aqui a professora não está colocando nada de pessoal, a professora está falando de realidade, de história de extensão rural, tá? O detalhe é esse. A preocupação era o conhecimento científico em primeiro lugar. Poxa, mas conhecimento científico é importante, professora. Claro que é. Mas conhecimento científico com comunicação de forma unilateral, por quê? Né? Comunicação de forma unilateral, onde só um tem voz. Estou trabalhando com extensão rural, mas só um tem voz. Só quem gera a tecnologia tem voz. Só quem leva essa tecnologia tem voz. O produtor não tem. Entendem? Então, eu estou na segunda fase de extensão rural no Brasil e estou falando de uma comunicação de forma unilateral. O agricultor não era escutado. As necessidades dos agricultores não importavam. Então, é sobre isso, gente, tá? Que eu quero alertar vocês. Estamos falando de uma educação persuasiva. Uma educação persuasiva é aquela em que se fala de educar para a adoção de novas tecnologias. E eu quero que vocês recordem dos objetivos de extensão rural, né? Dentro dos objetivos de extensão rural, nós não falamos desse princípio educacional de forma persuasiva, né? Os objetivos de extensão rural deveriam ser outros, né? A gente viu que chegamos a um momento de delinear aqueles objetivos de extensão rural, mas o princípio foi esse. O que a gente tinha para começo de conversa era isso aqui, tá? Educar para a adoção de novas técnicas, porque estávamos recebendo toda a influência o quê? Dos Estados Unidos, né? Toda a influência norte-americana. Então, convido vocês agora, antes de entrarmos na terceira fase, né? Eu vou parar um pouco nessa segunda fase, mas eu convido vocês a entenderem que todo esse cenário histórico que eu passei para vocês até aqui causou uma inquietação, né? Finalmente, né? A orientação difusionista que a gente está falando até aqui, gente, começou a perder sua atração, né? Os próprios estudos estavam mostrando que a transferência de tecnologia, né, não era de fato o que eles estavam colocando como um aspecto mais importante do desenvolvimento, né? Então, para a adoção, né, da tecnologia, tinha também outros, além da adoção de tecnologia, eles começaram a perceber que outros fatores mais complexos deveriam estar presentes para se falar de desenvolvimento, né? Então, é esse momento que vai acontecer na transição da segunda fase da extensão rural no Brasil para a terceira fase, tá? Então, temos um momento de transição, onde se começa a se verificar tudo isso, um momento de satisfação diante de tudo que estava acontecendo. Acorda, o povo começou a despertar, né, os agricultores. Então, com isso foi verificado, né, que o esperado fenômeno que era colocado da persuasão, né, das ideias virem de cima para baixo, das ideias chegarem pelos inovadores, elas nem sempre se realizavam simplesmente pelo simples fato de que a maioria dos agricultores eles careciam do quê? Né? Eles não careciam das mesmas coisas. Eles precisavam de manejos específicos nas suas realidades. Então, o que estava funcionando para um não estava funcionando para outro. Quando eu falo da gente observar as consequências, é sobre isso, né? Toda essa situação vai levando a um efeito dominó. Veio lá dos Estados Unidos e a coisa foi, né? É isso que eu quero que vocês observem, né? As coisas não estavam funcionando do mesmo jeito para todos. Então, todas essas facilidades infraestruturais que os inovadores estavam mostrando não estavam funcionando muito bem na prática. Tá? Então, foi se descobrindo muita coisa, né? O cenário é esse, foi se descobrindo muita coisa. Existiam afirmativas de que muitos resultados de pesquisas, eles eram, inclusive, engavetados, né? Muita coisa foi descoberta, como eu disse a vocês. Então, eles difundiam só o que interessava, né? A tecnologia era difundida e ainda tinha um detalhe. Mais do que nunca foi descoberto que só se difundia o que era do interesse,
né? O que não dava certo não era divulgado. Então, percebam que tem muita coisa política e toda a questão de não deixar de ter o financiamento, né, para as coisas continuarem acontecendo. Então, tudo isso foi sendo percebido, tá? Isso ia repercutindo, né? De tanto que a ABK, que tinha saído de cena, voltou em cena para questionar as ematérias, né, que tinham se formado. Então, elas passaram a querer conhecer os acervos de inovação tecnológica existentes, né? Ninguém questionava, mas agora estava se questionando. Cadê o acervo de inovações tecnológicas existentes? Como é que vocês chegam a essas inovações tecnológicas? Né? Passou-se a haver questionamento, pelo menos. Tá? Então, a gente chega aí na segunda fase, no final da segunda fase da extensão rural no Brasil. Estamos saindo da segunda fase para a terceira, com um episódio que fica conhecido como o começo do fim de um sistema bem-sucedido, tá? O começo do fim de um sistema bem-sucedido com vitória da interferência política, abalando por interesses pessoais a extensão rural no país. Então, isso aí, ó, vem à tona, vamos dizer, né? Interferência política por interesses pessoais, né? Que era antes o que acontecia, né? Começa a haver essa inquietação. Tudo isso chega para os holofotes que estavam por debaixo do pano, né? Acontecendo para apenas se difundir, porque essa era a ideia principal na segunda fase, tá? Então, antes de entrar na terceira fase, eu vou até interromper aqui, né, a gravação, para a gente conversar um pouquinho, depois eu volto. Para não ficar o vídeo, né, perdido. Estou com alunos precisando desse vídeo, dessa aula de hoje.